Chat, adorando a live. Fala do Vic Vanilla, que é ex-satanista, ex-pastor, ex-judeu, ex-tudo. Agora nem sei mais o que é. E vende muito curso e consulta. Cara, o Vic Vanilla foi 2 vezes no meu podcast, na época que ele era luciferiano ainda. Mas eu não tenho mais notícia dele. Nunca mais. Sério? Nunca mais. Ele foi no meu podcast na época, mas. Na época que ele foi, ele era satanista. Ele era, não, era luciferiano. É que tem Luciferiano. diferença de satanista para luciferiano. Não, eu também às vezes eu confundo. Mas na época que ele foi, as 2 vezes ele foi como luciferiano, né? Tanto que ele, no final da vida do Daniel Mastral, vocês sabem que é o Daniel Caralho, Mastral? então agora você lemente, Agora eu caralho. peguei aqui, ó. Olha, eu tô aqui, vai, mano, vou falar do Mastral, mano. Porque eles tiveram ali, eles eram, acho que, não lembro se eles eram brigados, alguma coisa, mas no final eles tiveram uma aproximação, o Vic Vanilla com o Mastral, mas eu não tenho mais notícia do Vic Vanilla. O Mastral foi no meu podcast também, foi um dos episódios que eu falo hoje que foi um dos mais tristes, assim, porque ele foi satanista. Quem? O Daniel Mastral. O nome dele não era Daniel Mastral, né? Era Marcelo, mas ele assinava como Daniel Mastral, os livros dele e tal. Tem um livro que acho que chama Filho do Fogo. E ele conta que ele foi satanista desde a adolescência dele, que ele quis entrar, que ele foi para uma ordem satanista, e ele contou isso no meu podcast, que ele saiu quando chegou a hora dele fazer um sacrifício que era um ritual para entregar uma criança. E aí ele fala que ele saiu, que ele não quis isso, e aí quando ele sai, os satanistas vão atrás dele, né, o Daniel Mastral. E aí tem um monte de teoria sobre a morte dele, mas infelizmente o que a polícia deu é que ele tirou a própria vida mesmo. Mas o Vic Vanilla não é um cantor? não tem um grupo que é Vic Vanilla? Não tem. Vanilla Um Ice, grupo. Vanilla Ice. Vanilla Ice. Eu pensei que o Vic Vanilla era cantor do Vanilla Ice. Não tem nada a ver, né? Não, Fala do Daniel Mastral. E você falou que foi triste o episódio com foi ele? muito triste. Porque o Daniel Mastral, ele quando eu entrevistei ele, foi em 2023, se eu não me engano. Tava em outro... Nos bastidores, ele não falou nada, tipo assim, estão querendo me matar. Então, ele falou ao vivo, né? Ele falou ao que ele não falou que ele tava querendo, mas ele falou que ele já tinha tentado. É porque, assim, é muito difícil falar sobre essas coisas, né? Porque tem uma questão aí no jornalismo que falam que você não pode ficar falando muito de tirar a própria vida, que tem uma galera que às vezes tá pensando. Mano, o cara que se estiver pensando aqui com nós, não tem como, irmão. Não tem né? como. Não. Mas ele falou que ele tinha pensado, porque o Daniel Mastral, ele perdeu um filho, né? O filho dele tirou a própria vida, né? Adolescente, aí ele contou em detalhes como que foi, não ao fato do menino ter tirado a própria vida, mas como que foi, o menino era adolescente, tinha uma depressão profunda e tal, e um dia ele acorda e ele fala, vamos tomar um café amanhã, eu e você, filho, e tal. E aí o filho dele fala, me acorda amanhã, pai, eu vou tomar remédio hoje para dormir, porque eu tomo remédio, mas... Ele falou, não, mas você toma remédio, você não vai acordar. Ele fala, não, pode me acordar que amanhã eu vou tomar remédio. Vou tomar café. No outro dia ele vai na cama do filho, vê o celular do lado da cama, o filho foi e acabou tirando a própria vida. Acho que ele foi numa linha de trem, alguma coisa assim. E aí, logo depois, a esposa do Daniel Mastral, a mãe desse menino, também entra numa depressão profunda e morre logo tempo depois. Então o Daniel Mastral ficou sozinho no mundo. Putz. E aí ele conta, foi uma das entrevistas mais incríveis que eu fiz, mas eu senti tristeza nele. E aí ele falou que ele tinha tentado e tal. E a gente percebe que a pessoa que tenta uma vez, você tem que estar sempre tomando cuidado. Porque uma hora ou outra ela vai... E aí uma hora ou outra dá certo. Dá certo, não, pelo amor de Deus. Uma hora dá errado e ela consegue fazer isso. Então, tem aí o Setembro Amarelo, né? Que as pessoas falam para ir procurar ajuda. Tem a CVV para ligar e tudo. Mas no final do podcast, eu falei assim pra ele, eu tenho certeza que um dia você e seu filho vão tomar esse café juntos. Vocês vão se encontrar na glória, sabe assim? Eu quis falar isso. E aí ele falou uma coisa que eu não percebi na hora, eu percebi depois. Ele falou, não, vou tomar café com ele sim, vai ser em breve. E aí eu falei, não vai ser breve não, Daniel. Não vai ser breve não, a gente não sabe. Eu quero que um dia você se encontre, mas não vai ser breve. Aí ele, não, tá bom, beleza. E logo, acho que 1 ano depois aconteceu tudo isso. Ele acaba tirando a própria vida. Só que teve muita especulação, porque quando ele faleceu, as pessoas ficaram muito me perguntando, mas e aí, Daniel? Foi uma morte que ele tirou a própria vida mesmo e tal? Eu falei, gente, eu acho que é o seguinte, o Daniel falava das teorias da conspiração, tem vídeo dele falando, né? Se um dia vocês me encontrarem morto e falarem que foi, né, autoextermínio, não foi, não acreditem, eles estão atrás de mim.
Ele falava muito disso. Mas eu, Daniel, tenho uma postura seguinte. Quando uma pessoa morre, acaba a brincadeira, sabe assim? O que a polícia falou? Que foi autoextermínio. Que a pessoa, ele foi lá, tem vídeo dele saindo do carro com a arma na mão. Então eu falo, então pra mim foi. Ficar criando teoria depois que o cara morreu, eu acho que é muito complicado. Complicado. E tem gente que cria milhões de teorias em cima. E também eu não culpo essas pessoas, porque o Daniel, ele falava de muitas coisas. Por exemplo, quando ele foi no meu podcast, ele falou de um negócio chamado adrenocromo. Já ouviu falar? Adenocromo? Adrenocromo. Já assistiu Monstros S.A., aquele filme que a criança grita, que tem os monstros, Ah, aí vem do armário, certo. aí a criança grita, aí enche o pote de energia, pelo grito das crianças, enche um pote de energia do mundo dos monstros. Então eles precisam assustar a criança Pra para poder criança encher o gritar, assustada, né, para encher o pote e eles terem energia lá no mundo dos monstros dele. Quando o Daniel Mastral foi no meu podcast, ele falou que isso existe na vida real e que esse filme é uma paráfrase, é uma metáfora pro adenocromo. Ele contou que o adrenocromo, isso palavras dele, tá, gente? Não sou eu que tô falando, eu tô reproduzindo o que ele contou e tem gravado na internet. Depois eu vou contar que eu já fiz a democromo. Não fez não. Depois eu vou contar. Não fez não. Não fez Depois não. eu vou falar. O Pedro Dos não gritos, fez não. Dos gritos que eu dava quando eu entrava lá no batalhão. Ah, tá. Sim. Mas aí o que eles falam que é o adrenocromo? Que é o quê? Falam que famosos de Hollywood fazem isso. Que crianças são raptadas, crianças em situação de muita pobreza, são raptadas e elas são colocadas em situações de muito medo extremo para, na hora que ela está gritando, esse sangue é tirado delas e esse sangue é o adrenocromo, porque aí esses famosos injetam neles e ficam jovens. Tá porra. Eu te falei, você não fez não. Caralho, mano. E aí Eu não duvido, não. Aí eu falei assim, Daniel, isso daí não é teoria da conspiração? Ele falou, não, isso existe, tem até uma religião lá nos Estados Unidos que gente muito famosa usa isso. Eu falei, pelo amor... Eu já ia falar que era daquele filme João e Maria, mas não tem nada a ver, né? Não, é do 11 S.A. João e Maria, eu acho que é a bruxa que rapta eles. É, né? a bruxa que rapta. E aí ele falou, o filme Monstros S.A. é um indicativo de que isso existe, só que lá de maneira mais lúdica, as crianças só gritam. Mas existe na vida real. Eu falei, caramba. E aí eu fui pesquisar mano. sobre isso na internet, adrenocromo. E parece que um monte de gente afirma que é verdade, que tem famoso que paga pra receber esse sangue e tem que ser tirado no momento que a criança tá muito aterrorizada, porque falam que esse sangue tem uma energia tão grande de uma criança inocente que vai entrar em você, que você vai ser adulto, você vai ficar jovem, a sua pele vai... Você vai ficar jovem. Por isso que tem gente com 70 anos que parece que tem 30, né? É um ademocromo. É adrenocromo. Aí eu falei, cara, eu não sei se... Era ao contrário aqui no E me tiraram quando o cara tava muito feliz. Não sei O cara se eu tava feliz pra acredito. caralho. Tira aí, bêbado. Mano, falou você é disso, louco, cara. você é louco. É louco, mano. Da hora. Não, fazer um podcast assim, mano, você deve curtir pra caralho, né, mano? Fazer Não, seu essa podcast, história que eu né? vou ouvindo é que assim, Não, tem é top. muita... Eu tô aqui, boca aberta, É porque mano. tem muita fé, né? São muitas as religiões. Então, cada pessoa acredita numa coisa. E aí elas vão trazendo o fundamento da religião delas. E aí eu vou ouvindo. O Daniel Mastral falou que ele era do satanismo, que ele foi do satanismo. Ele falou que o pessoal jogava magia nele, os animais amanheciam mortos da casa dele. E era magia pesada mesmo, né? E aí e foi uma entrevista incrível. Tem essa entrevista lá no meu canal. Só que foi triste. Eu lembro que eu tava pensando em chamar ele de novo, mas foi tarde demais. Quando eu vi a notícia, já tava...